Boa tarde, tudo bem? Prontos para apresentar um resumo de ciências? Tia, como que vai fazer para apresentar? Como que vai ser? Eu vou dar oportunidade para cada um. Vai demorar, hein, tia? Vai não. Ô, tia, não tô. Se a gente olha, presta atenção. Se a gente for... de casa, se a- tem um trabalho. Minha mãe saiu correndo lá de casa, aí eu peguei só o material da aula de hoje, porque nós vai embora hoje. Aí não esqueci de pegar o trabalho que não estava dentro do livro. Eu peguei o livro 3, que é o livro da aula. Tia, o trabalho também não tá comigo. Tá onde? Quem tá com trabalho aí? Eu tô. Ítalo, Vitor, Maria Lúcia, Luísa e Catarina. E Beatriz, vocês estão com trabalho? Eu não tô, tia. Sim. Agora, nesse momento, eu não tô. Luísa, tenta falar o mais importante. Então, vamos às apresentações. Lembrando que quem apresentar hoje vai ter uma nota diferenciada de quem não apresentar, tá? Tia, depois eu mando a foto, então, tá? Tá. Vamos começar pela Luísa, que ela disse que o dela é bem grande. Pode ser, Luísa? O meu também é grande, tia. Tá, então terminando a Luísa, a gente pula para você, Maria Lúcia. Tá bom? Então vamos lá. Todos agora desligam os microfones, deixa só o da Luísa ligado. Eu também vou desativar o meu para não ter nenhum tipo de interferência de som, tá, Luísa? Luísa, apresenta sem o microfone, porque tá muito baixinho sua voz. É porque eu tô pelo computador, tia. Vocês estão ouvindo a voz dela baixinho ou só é eu? Tia, eu não tô escutando ela. A voz dela para mim tá saindo bem baixa. Tenta sem o microfone. Sem o fone, quer dizer. Então, aí pelo computador dá para você apresentar sem fone. Igual eu estou no computador e estou sem fone. Tenta. Tia, se eu tirar o microfone, eu não consigo falar, não faz o som. Então aumenta o seu volume do computador. Agora melhorou para mim. Assim tá bom, tia? Aumenta mais um pouco. Assim, Tá começando a melhorar. Aumenta tudo. pronto. Tenta agora, vamos ver se dá para te ouvir. Tá dando pra escutar, tia? Eu estou te ouvindo, só que baixo. Tia, eu posso mandar pelo WhatsApp? Ô, tia, não dá pra ouvir muita coisa do que ela tá falando, não. Tô Mas eu tô só, ouvindo. tia, outras coisas não. Tia, eu posso mandar a foto pelo WhatsApp, então? Não, agora eu tô te ouvindo. Pode começar. Pode? Pode. Todo mundo desativa o microfone. A maior parte da água do planeta Terra está presente nos oceanos e apresenta grandes quantidades de sais minerais. Essa água é imprópria para o consumo, pois pode causar desidratação do nosso corpo. Luiz, eu acho que eu percebi o problema.
Você tá pegando a pontinha do fone. Segura, sobe o fio, segura aquela parte quadradinha assim. Isso, põe essa aí perto da sua boca. Essa. Isso, fala agora. Ô tia, foi pior lá, não tô Ficou, ouvindo foi agora pior. nada. Ficou, foi pior. Pode? Pode, porque não dá para te ouvir? Pois você manda. Maria Lúcia, vamos para você então. Tá. Posso falar? De toda a água disponível no planeta Terra, a maior parte está presente nos oceanos e apresenta grande quantidade de sais. Essa água é imprópria para o consumo, pois ao ingeri-la, o organismo humano precisa eliminar o excesso de sal e, nesse processo, perde água. A perda excessiva de água caracteriza a desidratação. Há processos que podem tornar a água salgada própria para o consumo humano, como a dessalinização, que retira os sais da água, mas são métodos ainda muito raros. Por isso, apenas 1% da água potável do mundo vem dos mares e dos oceanos. O restante vem de reservas de água doce. A água doce deve ser tratada para ser utilizada pelo setor agropecuário, pelas indústrias e pelas pessoas. A água que chega em nossa residência é tratada nas estações de tratamento de água. Para que a água seja tratada, geralmente bombas são instaladas em represas para levar a água até a estação de tratamento. O processo de tratamento de água é uma ETA. É importante porque garante que a água fique livre de micro-organismos que podem prejudicar nossa saúde. Na ETA, não sei como falar isso, tia. Esse processo é realizado com a adição de gás ozônio ou cloro. Também é realizada a fluoretação, que consiste em adicionar flúor na água. A água é armazenada em reservatórios e depois fornecida para a população. É importante evitar seu desperdício, como não deixar a torneira ou chuveiro acionados quando não há necessidade, utilizar a água da chuva para lavar calçadas e automóveis, consertar vazamentos. O tratamento de esgoto. Em nossas atividades cotidianas, descartamos boa parte da água tratada que utilizamos. A água descartada que contém resíduos é denominada esgoto. O esgoto pode conter agentes patogênicos, substâncias tóxicas, micro-organismos e nutrientes que podem poluir e causar desequilíbrio no ambiente dos rios e dos mares em que são despejados. No Brasil, nem todas as pessoas têm seu esgoto captado e tratado nos municípios. No ETS, o esgoto passa por diversos processos de separação. O lodo resultante das etapas 5 e 6 é rico em nutrientes. Em algumas ETS, ele passa por processos que tornam adequado para descarte em aterros sanitários. O uso em fertilizante de plantas e na fabricação de cimentos e tijolos. Tais processos incluem a desidratação. O tratamento de esgoto, assim como o de água, faz parte de um conjunto de atividades denominados saneamento básico.
Apesar disso, em 2017, o Atlas Esgotos, documento que traz dados e análises sobre os serviços de esgotamento, sanitário no país, indicou que aproximadamente 42% do esgoto urbano não é coletado e tratado adequadamente, comprometendo assim a qualidade da água de abastecimento e a saúde das pessoas, e ameaçando o meio ambiente. Em algumas cidades, por exemplo, há rios com mau cheiro, em razão da contaminação pelo esgoto não tratado. O sistema de saneamento básico é interligado uma vez que o esgoto não é tratado. Uma vez que o esgoto tratado, é lançado em rios que são mananciais, locais de onde é feita a captação de água para o tratamento e abastecimento de nossas residências. Isso implica que podemos estar sujeitos a ingerir alguns materiais que descartamos. O sistema de tratamento de esgoto é de água incapaz de conter. Um exemplo é o caso de microplásticos, partículas de plástico com menos de 5 milímetros presentes em alguns sabonetes esfoliantes e outros produtos. Pesquisas realizadas em diversos países revelaram a presença de microplásticos na água tratada. Assim, as pessoas podem ingerir partículas de microplástico quando bebem a água ou a utilizam no preparo de alimentos. Agora, o processo de produção dos derivados do petróleo. Os derivados de petróleo estão presentes. Tia, o meu irmão tá falando da vaca. Benício, dá licença. Os derivados de petróleo estão presentes em todos os aspectos da vida moderna. Na composição de itens que vestimos, calçamos, cozinhamos e etc. Quase um terço dos recursos energéticos utilizados no mundo é derivado do petróleo. O petróleo é um líquido viscoso, inflamável, com densidade menor que a da água, formado por meio da decomposição de matéria orgânica soterrada sob condições específicas de pressão, temperatura e isolamento em camadas do subsolo, que sofrem transformações por milhares de anos. É classificado um recurso não renovável. A extração do petróleo é um processo bastante complexo e de alto custo, pois requer a perfuração de camadas profundas do subsolo. Podem estar localizadas abaixo do solo ou abaixo do fundo dos oceanos. O produto da extração das reservas é uma mistura de petróleo, água, areia, argila e outros materiais. Esse produto é enviado para as refinarias de petróleo, onde é tratado. A água é separada, sobrando apenas o óleo bruto. Para que o petróleo seja utilizado como combustível ou matéria-prima para a indústria, é necessário separar algumas frações que o constituem. A separação das frações que formam o petróleo bruto é feita pelo processo de destilação fracionada, que acontece nas torres de fracionamento das refinarias de petróleo. Tal procedimento tem como base a diferença de temperatura de ebulição de cada uma das frações. O processo de destilação fracionada é semelhante ao de destilação simples, com a diferença de que entre o frasco com a mistura e o condensador é inserida uma torre de fracionamento. Dentro dessa torre, há vários níveis e obstáculos, chamados bandejas,
com os quais o vapor da mistura entra em contato, fazendo com que os componentes se condensem separadamente, dependendo da temperatura de ebulição de cada um. Nesse processo, o petróleo é aquecido a alta temperatura em um forno no qual seus componentes passam para o estado gasoso. Esse vapor é introduzido próximo à base da torre de fracionamento. As frações do petróleo com menor temperatura de ebulição conseguem atravessar esses obstáculos e chegar ao topo da torre. Já as frações com maior temperatura de ebulição não conseguem chegar ao topo e assim a cada bandeja uma fração do vapor é condensada e recolhida. Materiais sintéticos. Os derivados de petróleo são muito utilizados na produção da maioria dos materiais sintéticos. Além dos derivados de petróleo, muitas outras substâncias são utilizadas para a fabricação de materiais sintéticos. Ao conhecer as propriedades físicas e químicas da matéria, é possível desenvolver materiais sintéticos para serem utilizados em diversas funções, desde tecidos até medicamentos. Uma breve história da indústria farmacêutica. Para aliviar dores e tratar problemas de saúde, o ser humano explora a natureza desde o período pré-histórico. Uma das evidências mais antigas dessa busca é o papiro de Ebers, tratado médico do Egito Antigo, datado de aproximadamente 1550 a.C., no qual há a descrição de aproximadamente 700 remédios. Por muito tempo, em diversas regiões do mundo, o estudo e o desenvolvimento de remédios e tratamentos para as doenças foram realizados em farmácias ou estabelecimentos semelhantes. Em 1804, o farmacêutico alemão Friedrich Cerner conseguiu extrair somente o princípio ativo, ou seja, a substância responsável pelo efeito desejado, presente em plantas que tinha ação analgésica para alívio da dor. Esse princípio ativo era a morfina. Tal avanço permitiu elaborar remédios com problemas. Por exemplo, quando não se conseguia dosar a morfina, havia o risco de dar ao paciente mais que o necessário. Poderia agravar seu estado ou causar efeitos colaterais. Com o avanço da ciência, no início do século XIX, foi possível descobrir e extrair diversos princípios ativos de plantas e outros recursos naturais. Dessa maneira, surgiu a farmacologia, área do conhecimento que estuda como as substâncias interagem com o sistema biológico. A primeira substância sintetizada em laboratório foi o clorofórmio, em 1831. Inicialmente, ele era utilizado como anestésico em cirurgias e como analgésico. Porém, a comprovação de seu uso causava dependência e outros efeitos colaterais no organismo, o fez cair em desuso. O outro marco na indústria farmacêutica foi a síntese do ácido acetilsalicílico, realizada Acetilsalicílico. que esse nome é muito difícil, em 1897. Essa substância é atualmente utilizada para tratar diversos sintomas e condições médicas, como dores, febres e diabetes. Um remédio que não foi desenvolvido, mas descoberto de maneira acidental, foi a penicilina.
1928, o farmacologista escocês Alexander Fleming notou que algumas placas em que cultivava bactérias estavam contaminadas com fungos e, curiosamente, ao redor deles não havia bactérias. O fungo era do gênero Penicillium e produtor de uma substância chamada penicilina, responsável por eliminar as bactérias. A penicilina foi obtida em sua forma purificada somente em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, em que foi utilizada Ô tio, seu intensamente. microfone tá ligado. Uhum. Ela é considerada o primeiro antibiótico amplamente utilizado na medicina. A sintetização de princípios ativos fez a produção e o acesso aos produtos da indústria farmacêutica aumentarem consideravelmente, contribuindo para o aumento da qualidade e da expectativa de vida das pessoas. No entanto, aumentaram também o caso de intoxicação e contaminar medicamentosas, de dependências e de reações adversas. Foi, portanto, necessário regulamentar e aumentar a fiscalização dos medicamentos no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é responsável pela regulamentação deles. Os riscos da automedicação. É muito comum que, ao sentir dor de cabeça, uma pessoa recorra à sua caixa de medicamentos. Escolha um analgésico e o tome. A Organização Mundial da Saúde define automedicação como a seleção e o uso de medicamentos por indivíduos para tratar doenças ou sintomas autodiagnosticados. Nesse sentido, a automedicação é promovida por propagandas, recomendações de familiares, colegas ou mesmo pelo hábito de ingerir medicamentos que foram receitados anteriormente quando doente, por um profissional da saúde. Diversos riscos estão associados à automedicação, entre eles erros no autodiagnósticos, mascarar sintomas de doenças mais graves, que é isso? Errona? Na escolha do tratamento, falha em reconhecer os riscos farmacológicos e reações adversas, na dosagem excessiva ou inadequada, risco de abuso ou independência. É a escolha errônea, Maria Lúcia. Aonde, tia? Você queria falar a palavra errônea, como se fosse a escolha errada. É porque eu nunca escutei essa palavra antes, tia. Além dos riscos ao indivíduo, a automedicação está associada ao aumento de agentes paratogênicos mais resistentes a tratamentos usuais, um problema de saúde pública. No Brasil, a comercialização de antibióticos é controlada pela Anvisa. Segundo a agência, essa medida é necessária, pois o uso desses medicamentos sem orientação médica contribui para o desenvolvimento de bactérias superresistentes à sua ação. Isso resulta em casos de infecções bacterianas de difícil tratamento. Descarte correto de medicamentos. Há pelo menos 50 anos, o Brasil figura na lista dos 10 maiores mercados da indústria farmacêutica, tendo esse setor faturado em 2017
69,5 bilhões em território nacional. Esse valor corresponde a mais de 100 mil toneladas de medicamentos produzidos, sendo descartadas por ano, mais de 10 mil toneladas desse total. O descarte ocorre, entre outros motivos, pelo fato de os medicamentos estarem fora do prazo de validade, em razão do fim do tratamento ao qual se destinam ou por terem suas características alteradas pelo armazenamento inadequado. Há muitos estudos que indicam que o descarte inadequado de medicamentos causa sérios danos ao meio ambiente, afetando a vida aquática, os solos e a própria vida humana. Tia, ficou muito grande. Tia, seu microfone está desligado. Ficou, mas você colocou tudo que precisava e tudo que tinha no capítulo. Aí eu tô aqui falando com a Catarina que eu ia dividir o finalzinho entre você e ela, para ela apresentar pelo menos o final. Daí ficou meio confuso para ela compreender. Mas a aula só faltam poucos minutos. E a aula já tá acabando, aí eu resolvi deixar você mesma apresentar. Ficou muito bom, Maria Lúcia, apesar de ter ficado imenso, mas ficou tudo que estava dentro do capítulo. Os demais que fizeram, eu sei quem fez, me mandem a foto hoje, porque vai contar a nota completa. Quem não fez, me enviar a foto depois, vai ficar com a nota parcial desse resumo, tá? Como a nossa aula tá acabando, hoje vai ser só esse resumo, ia ser só a apresentação do trabalho mesmo. Eu ia dividir entre vocês para apresentar cada uma parte, mas como não foram todos que fizeram, aí eu deixei vocês apresentar por completo. Então, parabéns, Maria Lúcia, Luísa, Catarina, todos que fizeram no prazo certo, tá? Lembrando, a tia tem um recadinho para vocês para amanhã. Aí, ficou muito bom, Maria Lúcia, o seu resumo. Amanhã, não esqueça o drive-thru na escola. Então, nós não temos aula, tá? Mas sexta-feira tem a sondagem normalmente. Amanhã é dia que vocês vão pegar atividades e também o boletim do primeira nota, primeiro trimestre. E receber uma lembrancinha para o Dia das Crianças, tanto da professora que representa a turma de vocês, que no caso é a tia Lília, e uma lembrancinha da escola, tá bom? No mais, a gente se vê amanhã. Vai ser a partir das 14 horas até as 17, tudo bem? Tá, tchau, tia. Tchau, meninos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Amanhã, gente.